Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. Eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Jesus Cristo falou, está falado. 13h06, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde a você de toda a região. Estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, trazendo para você as orientações do Filho de Deus como prioridade. No sábado nós estamos aqui após o programa Viva a Vida e domingo a 1h da tarde. Lembrando que um sábado por mês eu estou aqui presente devido ao evangelismo de presença. O que é o evangelismo de presença? O evangelismo de presença é aquilo que todos nós cristãos precisamos fazer. Temos essa ordem dada pelo Filho de Deus em parábolas, em situações e até por ele mesmo. Ou seja, há muitas pessoas, muitos entes queridos, amigos, conhecidos, pessoas que no passado foram um pai para nós, uma mãe para a gente, pessoas enfermas ou não, pessoas que estão muito bem também precisam da nossa visita também para a gente possa se alegrar com eles e também fazer nossa oração, seja ali com o receber, deles ali a oração de agradecimento ou com Deus no dia a dia, falando muito obrigado, meu Deus, por ter ido lá na casa do amigo, da amiga, da madrinha, do padrinho, do tio, do avô, do conhecido, enfim, da pessoa que de repente não está enferma também, ou a pessoa que está enferma. Ou seja, o evangelismo de presença é algo muito importante, onde você vai até a casa de alguém, em um horário, em um ambiente em que não vá ser um transtorno ou um fardo para aquela família. Ou seja, vigia primeiro, dá uma olhadinha, que hora que eles trabalham, que hora que eles acordam, que hora que eu não vou estrovar ali o seu almoço, a sua janta ou o convívio ali, com a sua família. É um ambiente ali em que você pode passar fazendo uma visita rápida com o vigiado nosso Deus, como ele mesmo fala, orai. Não, ele fala vigiai e orai, Jesus Cristo fala isso numa sequência. Vamos, amigo ouvinte, então, olhar aqui para a palavra de Deus no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10 e 11. Aqui o Espírito Santo, usando a Paulo, traz uma informação muito poderosa em favor da minha vida e a sua vida também, aqui em carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10 e 11. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Pode autorizar que o diabo fugirá em nome. Deixando aqui um forte abraço ao meu amigo Rosalino, também sua esposa Vera, a cada um de vocês, amigo ouvinte, meu amigo Donizete, também sua esposa Pamela e também seus filhos, o Benjamin, também a Maria e o Samuel. Muito obrigado também pela Janice Vitória, sempre ouvindo a gente, sempre ouvindo a programação 104.9 Cafelândia FM. Vamos para a mensagem hoje, vamos ver o que é que Deus tem para falar para mim e para você aqui em Gálatas, capítulo de número 3, versículo 10 e 11, assim está escrita, bem assim diz o Senhor: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição,
Porque está escrito, o escrito está, né? Maldito todo aquele que não permanecer em todas as obras que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso para mim e também para você, amigo ouvinte. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Amigo ouvinte, o apóstolo Paulo escreve cartas e esta fala aqui do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 10 e 11 é após Jesus Cristo ter vindo aqui na terra, ou seja, Jesus Cristo trouxe ensinamento, né, aqui na terra e também trouxe feitos. Ele passou aqui fazendo milagres, mas também ele passou aqui fazendo atitudes, tomando uma atitude de justiça para nós sermos justificados. E o apóstolo Paulo depois que é apóstolo, né? O apóstolo Paulo, ele escreve cartas já mostrando que após Jesus Cristo ter passado pela terra e ter ido para a cruz do Calvário e ter passado ali a humilhação de tempo e de coisas que ele passou ali na cruz e ter ressuscitado ao terceiro dia, houve uma mudança. Não houve uma mudança na lei, houve uma mudança de poder de justiça, ou seja, houve algo que justificou o ser humano diante de Deus. E se nós olharmos lá para Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, Jesus Cristo fala que uma vez que nós começamos a ter um encontro com Ele, nós precisamos ser reeducados, e reeducado em todos os sentidos. Nós precisamos nos converter, mudar o nosso procedimento, abandonar a nossa religiosidade que nós temos conosco, para que nós venhamos viver uma nova vida. Tem uma passagem que ele fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas, né, passaram, e eis que tudo se fez novo, mostrando claramente que a mentalidade nossa, minha, sua, precisa ser mudada. Se você olhar, você vai ver, eu falo por mim, você deve examinar a sua própria vida, você vai ver que há muitas coisas que estão dentro de nós que são do diabo. Aí você fala assim: o louco não pode uma coisa dessa? São sim, só que nós recebemos de pessoas queridas, pessoas que nós respeitamos, amigos que fazem piadinhas, que contam as coisas para nós, ou alguém que tem influência sobre nós, que estavam ligados a um Senhor que não era Deus. Mas nós não queremos reconhecer isso de maneira alguma, porque isto é ruim, é doído. É doído, por exemplo, eu chegar para mim mesmo e reconhecer isto, falar assim: puxa vida, é verdade, eu preciso ser reeducado. Por isso que Jesus Cristo fala para Nicodemos, e não fala para Nicodemos, fala para nós, em João 3, ele fala assim: necessário vos é nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois, novamente, ele vai falar lá em João 3, não te maravilhes de vos ter dito, necessário vos é nascer de novo. E ali em Mateus capítulo 13, Jesus Cristo conta como que está o nosso coração. E quando ele fala o coração, não fala assim músculo que bomba o sangue. Ele está falando como que está a nossa mente. Ali em Mateus capítulo 13, ele fala sobre o que? Ele fala sobre semente, que é a palavra, orientações, ensinamentos. Ele fala que o terreno é o nosso entendimento, nosso coração, não o músculo que bomba sangue, mas onde fica a reserva de informações que conduzem a nossa crença e nossas atitudes. Está lá em Mateus capítulo 13 também. E depois ele fala a situação que está, a contaminação, a quantidade de corrupção que existe dentro da nossa própria mente. E é preciso ele falar que ele fala pedras, espinhos e o maligno. Ele fala isso lá, né, na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13. Então existem influências malignas na nossa mente que impedem a palavra dele de dar fruto, assim como existem espinhos de pedras, ou seja, aquilo que também está dentro de nós, porém, são ensinamentos que fazem o quê? Que fazem com que ou a boa semente, que a boa orientação, o bom ensino, não produza fruto dentro de nós. E aqui, voltando para essa mensagem de agora,
O apóstolo Paulo é usado pelo Espírito Santo, já é após Jesus Cristo ter trazido ensinamentos, feito milagres, passado pela cruz do Calvário, conquistado algo por nós, ressuscitado ao terceiro dia. Aí vem o ensinamento do Espírito Santo dizendo assim, ó, Gálatas 3, versículo 10 e 11. Todo aqueles quem? Na sua própria religião, a religião que fez não a minha conduta, mas a religião que me educou, ela é baseada em quê? Em Jesus Cristo ou nos costumes pagãos e nos costumes que já haviam antes de Jesus Cristo ter vindo, incluindo a lei? Incluindo a lei. Não é um padrão de Jesus Cristo, é o nome de Jesus usado, porém os ensinos não são dele como predominante na sua própria vida. Por quê? Porque pedras de espinhos e o próprio maligno já colocou ensino dentro de nós que precisa ser tirado, ou seja, nós temos que tirar o mau procedimento nós e trazer um bom procedimento, ou seja, existem hábitos nossos que agridem a Deus, que ofendem a Deus e que nós fazemos para Deus em nome de Jesus, em nome de Deus, porém para ele é abominável. E ele fala isso tanto no Antigo Testamento como no Novo, e aqui nessa passagem ele fala assim, ó, todos aqueles quem? Quem são todos aqueles? Quem é esse todo aquele? Essa palavra geralmente quem falava é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é um pregador universal, não é da Universal, tá? Ele é universal, um pregador para todos nós, ele é filho de Deus para todo aquele que crer nele, presta atenção nele. Então não é de uma igreja A, B ou C, ou uma simbologia religiosa. Não, quando Jesus Cristo veio na terra, já havia várias religiões com seus próprios nomes e com o seu defender de um critério predominante, assim como hoje também. Então existem vários costumes nossos que são costumes judeus, que são costumes pagãos, que não são costumes cristãos. E aqui nessa passagem ele fala assim, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Que maldição? Lá no livro de Deuteronômios, livro de Números, livro de Levítico, existe ali a lei. A lei ela é o que ela é imposta para punir o ser humano. Como assim? A lei vem para disciplinar, mas como nós somos indisciplinados, nós vamos ser o quê? Punidos. Ah, não, se você seguir a lei, sim, mas quem segue a lei? Porque se algumas pessoas por si próprias se salvassem, se eu por mim mesmo me justificasse, Jesus Cristo é inútil ter vindo. Não precisava nem ter vindo, era só eu seguir a lei de Moisés e me justificava por ela. Mas ele diz assim, todos aqueles, pois, que estão debaixo das obras da lei, ou seja, todos aqueles que cumprem a lei e se justificam por ela, eles estão debaixo de maldição. E eu falo por mim. Eu posso provar para você que é verdade. No que predomina ainda na minha crença, em algumas coisas que eu prego, ainda é as obras da lei. Por isso eu sou debaixo de algumas maldições. Algumas situações, alguma onda de azar, está com a pessoa. A pessoa não consegue se limitar. Ela pode estar na igreja, pode até frequentar a igreja A, B, C, mas Jesus que falou assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é estar na igreja. Não estou contrariando só ir na igreja não, tá? Estou dizendo para você que estar em Cristo é uma coisa. E como que eu faço para me estar em Cristo? É estar a cada dia que passa mais e mais e mais, trazendo a doutrina dele para nós e reprovando algumas doutrinas que não são dele. Por isso ele fala assim, todos aqueles, pois, que estão debaixo das obras da lei, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, o sétimo dia é o sábado. Não estou criticando os adventistas, não. Longe disso, tá? Que me dera ter a ousadia que eles têm, embora não a vigilância, perdão. Embora cada religião tenha a sua deficiência, tá? E em cada religião tem a sua eficiência. Ou seja, tudo aquilo que é de Cristo dentro da religião é ótimo, é excelente. Por quê? Porque em Cristo o ser humano, em geral, é justificado. Essa é a realidade. E ele fala aqui no versículo 11. Versículo 11 ele fala assim, ó, e é evidente que pela lei, ou seja, por eu cumprir o mandamento da lei, eu não sou justificado. Por quê? Eu sou justificado por eu cumprir o mandamento de Cristo. Por quê? Porque o mandamento da lei me diz para mim que eu tenho que justificar em cima da lei. Isso, mas no Novo Testamento, Jesus Cristo fala que tem que me justificar nele. Porque Deus justificou, não é eu que tenho que me justificar em Cristo. É Deus que nos justificou em Cristo.
Não é eu que me justifiquei em Cristo, não. É Deus nos justificou em Cristo, gratuitamente por amor a você e a mim. Não, é que eu não acredito assim. Na minha religião não é dessa maneira. É por isso que nossa mente precisa ser descontaminada. Como está em Mateus capítulo 13. É preciso tirar pedras de espinho e a influência do maligno. Como Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 13. E aqui ele fala assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Eu duvido você procurar alguém. Procura alguém na sua própria vida. Analise seus avós, analise seus pais e analise você para você ver. Você, pessoalmente. Você carrega com você um azar, você carrega com você uma maldição. E não, às vezes nem é física, porque a ciência explica a maldição que hereditária, né, que passa do pai para o filho no DNA dele. Isso mesmo. Mas esse não é DNA. Como que você explica isso? Existe uma explicação lógica que quando você casa com alguém, você herda as heranças, né? As heranças espirituais, heranças materiais e heranças genéticas, né? Porque você vai ter um filho e é natural que esse filho venha com uma deficiência ou uma eficiência genética do ser humano naquilo que é bom. É uma eficiência, né? Não é uma deficiência. Mas ele fala assim: todos aqueles, pois, que estão nas obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-las. Ou seja, quando eu me justifico pelas obras da lei, eu tenho que cumprir toda a lei. Imaginou? Eu tenho que cumprir à risca toda a lei. E se eu tiver que cumprir toda a risca, toda a lei, eu vou tropeçar em alguma delas. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Então, em volta de mim vai ter o quê? Pedra de tropeço. O inimigo vai usar ferramentas contra a minha vida, contra a sua vida também. Às vezes alguém que você não desconfia que seja. Eu não estou falando para você ficar aí preocupado com esse, com aquele, não. Estou falando com o que predomina em relação às orientações espirituais, religiosas, que dentro de cada um de nós, já existe. Ele fala assim, o versículo 11: e é evidente que pela lei, ninguém, quem faz parte do ninguém? Todos nós. E é evidente que pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Você deve conhecer pessoas que você até invejou um dia. Você deve falar assim: eu queria ser como esta pessoa. A pessoa tem propriedade A, B, C. A pessoa tem isso, tem aquilo mais. Mas se você procurar a fundo, você vai ver que você não queria ter isto. Por quê? Porque junto com isto, tem outras coisas que essa pessoa também tem, que eu não gostaria de ter. Ou seja, alguém pergunta para mim: você já é rico? Olha, dentro do que eu já avaliei, naquilo que eu já fui, eu já sou milionário. Naquilo que eu já tive, eu já sou milionário. Agora, comparando ao mundo que nós vivemos hoje, eu sou muito rico. E se comparar ao mundo lá que eu vivia lá no passado, aí é que eu sou mais rico ainda. Esta é uma realidade. O cara falou que você é rico de saúde, você é rico de tudo. Depende do que é que você tem como riqueza, depende do que é que você tem como essencial para a sua vida. O que é que você tem como essencial para a sua vida? Qual é a coisa mais importante que existe? É a sua vida. E depois, é a tua saúde. E depois, o seu próprio corpo. E assim sucessivamente. Então você já é rico e não percebeu. Então aqui ele fala assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo, que justo? Eu sou pecador tanto como qualquer outra pessoa. Os erros que outras pessoas cometeram, eu também cometi. E se eu cometi foram pecados diferentes do que outras pessoas, mas cometi erros, cometi falhas. Então eu seria condenado tanto quanto outra pessoa. Isto mesmo. Por que ele fala então que o meu justo viverá da fé? Porque nós somos justificados diante de Deus em Cristo. Então eu me justifico diante de Deus em Cristo. Toda vez que eu e você confessamos, nos arrependemos. Toda vez que agradecemos, toda vez que fazemos um mandamento de Cristo, nós fazemos o quê? Nós somos justificados diante de Deus, porque nós somos justificados em Cristo. Deus não aceita outra justificativa fora de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é predominante aí, né, na maioria das pregações, das religiões. Eu me refiro ao ensino dele e ao Espírito Santo de Deus. Esta é a realidade no Novo Testamento. Amigo ouvinte, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus
esteja sobre a sua vida e sobre as nossas e permaneça hoje para todo sempre em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus e até amanhã, Deus querendo abençoando, estarei de volta a 13h. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando,
melhor companhia. Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.